Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo do reparo, deixa eu dizer uma coisa. A GTEC Informática é uma empresa com quase 15 anos de história. Uma empresa especializada em reparo de placa de vídeo, placa-mãe, desktop, notebook, videogame, servidores, entre outros equipamentos. Eu sou o proprietário da GTEC e esse ano decidi fazer algo diferente. Se você está precisando de algum reparo em algum desses equipamentos, entre em contato conosco, pois estamos fazendo uma mega promoção Black Friday. Lembrando que temos 6 unidades da GTEC Informática espalhadas pelo Brasil, sendo elas em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Quer saber mais sobre os equipamentos que reparamos e valores dos descontos? Acesse www.gtecinf.com.br, ligue no 0800 444 4343 ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 62 3208 9948. Última coisa, se você não mora em uma cidade que tem uma unidade da GTEC Informática, você pode enviar seu equipamento através dos correios. Todos os dias recebemos vários equipamentos de vários locais do Brasil. Muito melhor enviar seu equipamento para uma empresa especializada tecnicamente e com ferramentas profissionais do que arriscar perder seu equipamento nas mãos de amadores. Agora sim, segue o vídeo. Valeu! Fala pessoal, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Estamos aqui mais uma vez com o nosso técnico Rubens, beleza? O que é que nós temos aí hoje? Bom, hoje nós temos aqui uma GTX 1080 Ti. Ela chegou pra gente com erros de memória, certo? Então a gente está fazendo a substituição das memórias dela. Nós fizemos os testes e verificamos que alguns módulos de memória estavam danificados, estavam dando erros, intermitência. Então a gente tirou todos os módulos, aqui estão eles, os módulos antigos. Nós tiramos todos os módulos de memória dela e nós estamos soldando novos módulos de memória. São 11 módulos no todo, são 11 GB de memória. Então aqui nós já temos alguns deles, ó. Nós temos 2, 4, 6, 8, 9, 10 e o 11º já está aqui. Então a gente está quase finalizando de rebalar os chips, né? Vamos para o 10º aqui agora. Depois de finalizado, a gente vai mostrar para vocês a limpeza da placa para poder tirar a solda velha das memórias antigas e vamos ressoldar esses módulos novos, né? Lembrando também que a gente já fez a solda do chip. Esse aqui não é o chip dela, mas só de exemplo, o chip é igual a esse. Nós também já rebalamos esse chip, não esse dela, e soldamos nela. Então agora a gente vai fazer com as memórias também e logo a gente volta para mostrar para vocês a limpeza da placa. Mas vamos acompanhar aqui um pouco da solda desse chip? Né? Rebalar a memória, pessoal, é um pouquinho mais, na minha opinião, óbvio, isso é um pouquinho mais complicado do que rebalar o chip. A memória é bem mais sensível à temperatura, é um chip bem menor de trabalhar também, então tem que ter bem mais cuidado na hora de fazer rebaling das memórias do que do chip mesmo. Tá vendo? O fluxo de solda ele tende a esquentar e acontece às vezes das esferas pularem para fora. Então a gente tem que ficar sempre de olho. Quando a esfera sai do furo dela, a gente coloca de volta. Não pode chegar muito perto porque o fluxo de ar tira as esferas também. Então manter uma certa distância até elas começarem a entrar em fusão. Depois que elas entrarem em fusão, não tem mais perigo. Olha lá, outra esfera saiu. Não sei se dá pra ver certinho as esferas saindo daí. Dá pra ver e dá pra ver, tipo, elas borbulhando. Isso, esse é o fluxo de sol lá de baixo que tá evaporando. Quando elas começarem a ficar bem brilhantes, é que elas estão entrando em fusão. Daí a gente pode chegar um pouco mais perto com o ferro, com o soprador, que não vai mais ter risco de sair. Olha lá, começou. Elas começaram a fundir, tá vendo? Derretendo. Então nesse ponto já não tem mais tanto risco delas pularem para fora. Às vezes a gente dá uma arrumadinha também nelas, que às vezes elas vão... Elas ficam presas na parede do stencil.
Gente, aqui é porque a câmera tá bem próxima, mas se eu afastar, olha o tamanho que é essa memória. É bem pequenininha. Fala se não dá um trabalho para mexer. Algumas placas são mais simples, né? Essa aqui é um pouco mais complicada porque ela tem 11 módulos de memória. Então não é 1, 2, nem 4. São 11 GB de memória, 1 GB por módulo, logo a gente tem 11 módulos de memória. Então isso dificulta um pouco mais. Peguei um pouco de fluxo porque tinha algumas que estavam presas na parede do stencil. Bom, já deve ser bastante. Se faltar alguma, a gente depois coloca manual. Então agora vamos esperar esfriar um pouquinho pra gente poder tirar essas coisinhas, né? Esses jacarés. Esse aqui tá quente pra caramba, né? Então, apesar de estar muito quente, pessoal, por ser um chip pequeno, ele esfria bem rápido também, tá? Quanto menor o chip, mais rápido esse chip vai esfriar. Então, se eu fizer esse barulho, por exemplo, da GPU, essa aqui, ela é um chip um pouco maior, demora mais para esfriar. Mas a memória, assim que você para e soprar o ar, ela já começa a esfriar. Lógico, tá bem quente ainda, né? Mas em comparação, é mais rápido. A gente vê que ficou algumas esferas aqui, ó, debaixo da presilha, normal isso, né? O fluxo mancha bastante o stencil, né? Porque foi colocado calor excessivo, então ele ficou manchado. Mas sai? Algumas sim, outras não. Mas não interfere em nada. Agora para remover aqui, ó. A gente vai soltando bem devagarzinho os cantos. Não pode fazer isso com um chip totalmente frio, porque isso aqui é difícil de sair com um chip bem frio, tem que ser morno. Não ao ponto de queimar a mão, mas não pode estar gelado. Eu já vi que faltou algumas esferas, mas a gente coloca depois. Vamos lá, saiu. Aqui, ó. Faltaram algumas esferas, a gente pode ver. Certamente foi porque o fluxo não aderiu no fundo, mas a gente vai fazer isso aqui manual. A gente vai colocar manualmente essas esferas que faltaram aqui, não foram muitas. E a gente volta para mostrar para vocês já a finalização. Bom, pessoal, depois de um bom tempo, a gente conseguiu rebalar todas elas. Então a gente já rebalou e finalizamos elas todas com acabamento. Agora eu vou passar aqui rapidinho uma escovinha com álcool em todas elas, colocar ali dentro da nossa cuba para elas fazerem uma lavagem, tirar o fluxo de solda, tudo que ficou aqui de resíduo. Depois a gente vai partir para nossa placa, limpar a solda velha que tem nela, preparar para receber a solda das novas memórias também. Aqui são 11 pentes de memória, 11 módulos de memória na verdade. Bastante coisa, né? Muita coisa, Essas placas com mais memória dão mais trabalho. Geralmente as placas têm 4, 6 GB, as placas mais de entrada, mais intermediárias, né? Algumas 8 GB, algumas placas têm 2 GB por módulo, 1 GB por módulo. Então essa aqui, uma placa de 11 GB, 1 GB por módulo, por isso que são 11 módulos. Antigamente era pior, tinha a placa de 4 GB que tinham 16 módulos de memória. Nossa! Pensa trabalheira. Se essa daí deu, imagina um de 16. Sim, quando eu botar pra lavar, vou mostrar pra vocês. Acho que tem uma ali, inclusive, dessas que tem mais do que 8, se não me engano. Acho que são uns 12 ou 16 módulos de memória. É que vai evoluindo a tecnologia e esses módulos de memória, eles comportam mais memórias, né? Antigamente, os módulos cabiam só até 512 MB de memória dentro. Então o fabricante optava, né, por esses módulos de menor capacidade. Hoje em dia não, a tendência é que vai aumentando. Então hoje em dia você já vê até módulos com 2 GB de memória. Então fica mais fácil você colocar uma grande quantidade de memória numa placa com menos módulos.
Beleza. Então agora, pessoal, vamos pegar todas elas. Mais fácil isso aqui, né? É muita memória, pegar uma. E vamos colocá-las aqui na nossa cuba. Até pôr uma lá dentro já. Doida pra tomar banho. Sim. Bom, temos então nossos 11 módulos de memória. Eu vou tirar uma foto também. Agora a gente vai colocar 6 minutos. Vira elas, não virarem automaticamente, né? Porque elas são bem pequenas, então é capaz que elas vão virar sozinhas. Bom, pessoal, aqui, ó, para vocês terem um exemplo, essa placa aqui é uma R9 290X. É uma placa que conta aqui comigo, ó, 16 módulos de memória. Pessoal, vai ser essa placa de 8 GB. A placa tá bem riscada aqui. Bom, mas se for de 8 GB, a gente tem que dividir 16 por 8 para a gente saber quantos tem aqui. Então, ou seja, seriam 512 MB para 8 GB. Então, ou seja, é muita coisa, né? Isso aqui já, hoje em dia você não precisa mais placas com essa quantidade de módulos de memória. Hoje em dia as placas estão aumentando a capacidade dos módulos e diminuindo a quantidade de módulos. Então fica mais fácil da gente trabalhar no debugging. Essa aqui, por exemplo, bom, daria muito trabalho. Demais. E aí, pessoal, beleza? Bom, agora a gente está aqui limpando a nossa placa, limpando os pads da memória da nossa placa. E a partir daqui a gente vai botar a nossa placa na máquina de solda, nossa Onton, e ressoldar os chips já rebalados, né? Então aqui a gente faz uma limpeza na placa dos pads, e depois ressoldar e fazer os testes para a gente ver se vai funcionar tudo certinho. Então aqui é só limpeza mesmo. Logo a gente volta com os testes. Bom, pessoal, depois de conseguir rebalar e limpar a placa, agora a gente vai soldar as nossas esferas, nossas memórias. Vamos lá então. É bastante memória, então vai demorar um pouco. Tem um escolha aqui de temperatura, depois a gente vai circulando a placa. Bom, pessoal, voltamos, né? Finalizamos aqui a solda nas memórias, né? Eu tive que mudar de bocal algumas vezes por conta de ser muitos módulos de memória, então a gente mudou o bocal para que pudesse soldar de 2 em 2, né? E também melhorar a dissipação do calor. Então a gente já terminou de fazer a solda aqui agora, né? Já deixamos esfriar a placa. Então no momento a gente vai finalizar a nossa montagem. A gente vai tirar a placa daqui, vamos fazer os testes, montar a placa e finalizar então nosso serviço, né? Foi trabalhoso, foi bastante tempo soldando esses módulos de memória, porém nós conseguimos aqui. E bom, acho que é isso mesmo. Vamos montar agora e a gente volta montando para vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, voltamos, né? Então aqui com a nossa 1080 Ti. Já fizemos a limpeza dela interna, já limpamos os thermalpads, trocamos a pasta, limpamos a ventoinha também, a carenagem. E nós já montamos ela, né? Deu um pouco de trabalho fazer rebalar nesses 11 módulos de memória, porém aqui está finalizado. Agora nós vamos subir a placa para os testes e posteriormente entregar de volta para o cliente, para o dono. Bom, pessoal, ficamos por aqui então, agradecemos o vídeo novamente, né? E até a próxima.